Muitas vezes as pessoas estavam a falar comigo, o cliente, a reclamar, e pediam-me para falar com o gerente, e o gerente era eu. Vamos ser muito concretos, nem toda a gente tem perfil para ser empreendedor. Empresário é fácil. No mercado imobiliário há muita formação em Portugal. Formação de qualidade e que tenha efetivamente retorno, eu acho que é questionável. Às vezes as pessoas podem querer ter o vencimento, ter o salário se calhar do líder, mas e a responsabilidade disso? Plena crise, eu pensei, tramado, não há trabalho em Portugal, felizmente não era verdade. Entramos ali no problema das empresas, que é o problema da Reunite. É reuniões para tudo e para nada, e depois são reuniões que não são produtivas. E a cultura, no fundo, começa aqui. Se nós nos focarmos no serviço que estamos a prestar, o dinheiro é uma consequência. O imobiliário, do ponto de vista da adaptação da tecnologia, está muito aquém daquilo que deveria estar. A empatia que se cria também com as pessoas é o que faz muitas vezes os clientes voltarem-nos a comprar ou irem à concorrência. Nós temos pessoas nas nossas equipas que ganham milhares e milhares. Temos a falar de pessoas que ganham na casa dos 6 dígitos anualmente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rocketcast, um podcast onde eu vou reunir empreendedores, líderes e gestores que estão a moldar o futuro. Hoje, para este episódio, tenho comigo o Daniel Gomes, da Reality One Group. Olá, Daniel. Obrigado pelo convite. Perfeito. O Daniel conta com mais de 10 anos de experiência na área de vendas e liderança. Encontrou no setor imobiliário, digamos, o seu verdadeiro propósito. Iniciou a sua carreira como consultor imobiliário na Era Imobiliária, onde assumiu o cargo de diretor comercial. Durante 7 anos foi diretor de operações da Uno Rede Imobiliária e atualmente é diretor-geral da Reality One Group. Olá, Daniel, bem-vindo. Obrigado, Ricardo, obrigado pelo podcast e parabéns por esta iniciativa de trazer aqui conteúdo para quem quer saber mais sobre o empreendedorismo. Também o faço, sabes? E acho que é sem dúvida, obrigado, e acho que é sem dúvida de vangloriar este tipo de ações que vão trazer conteúdo e visões diferentes, que acho que é o teu objetivo e é o meu objetivo aqui hoje também, poder trazer uma visão diferente, realista. Hoje em dia, num contexto de redes sociais, temos muitas vezes tudo muito bonito e temos de trazer algum realismo aqui às pessoas, com o objetivo não só de ser o realismo, mas de trazer aprendizagens que possam ajudar as pessoas no dia-a-dia. No fundo, obviamente, trazer o valor e de quem está a fazer e não teorias de livros ou de coisas que possam acontecer com pessoas validadas e que trazem know-how para o mercado. É isso mesmo. Daniel, conta-me aqui um bocadinho da tua história também para quem nos está, eu já te conheço um bocadinho, mas para quem nos está a ouvir e a assistir, poder conhecer-te um bocadinho melhor. Ok, vamos lá. Quem é o Daniel? É uma pergunta sempre um bocadinho filosófica. Eu não fui dizer o que é que dizem os teus olhos, mas a ideia sabes é que, olha, vou fazer aqui um parênteses, vou tentar evitar parênteses porque eu tenho muito esta tendência. Sabes que o meu sobrenome, o último nome é Gomes, mas o anterior é Oliveira. E quando eu entro no ramo imobiliário, na agência onde eu comecei a trabalhar, existia uma pessoa chamada Daniel Gomes. Então eu passei a ser o Daniel Oliveira. Então sempre que eu fazia uma chamada a um cliente, toda a gente me dizia, foi naquela altura que o programa ficou muito famoso, o que é que dizem os teus olhos? Portanto, ainda um bocadinho mais atrás, olha, o Daniel atualmente, e primeiro de tudo, é pai do menino de 3 anos, com muito orgulho. É uma pessoa que gosta muito de desporto, gosta muito de atividade, gosta acima de tudo de estar constantemente à procura de áreas de melhoria, de estar constantemente a desafiar-me. Mas do ponto de vista profissional, que é mais o âmbito da tua pergunta, eu comecei a trabalhar muito jovem. Eu costumo dizer que eu comecei a trabalhar antes da escola primária, porque a minha mãe tinha uma loja, um mini-mercado nos arredores de Viseu, onde eu sou natural. O meu pai trabalhava numa empresa da área de vendas também, e eu estava sempre envolvido nos processos. Portanto, eu cresci atrás de um balcão, literalmente, as vendas estavam-me Já desde pequeninas vendas estavam contigo e estiveram sempre contigo. Sempre comigo. É o teu ADN. E o meu percurso mais tarde foi naturalmente encaminhar-se para aí mesmo, porque eu comecei a estudei Engenharia Informática no Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Tecnologia, e quando estou a estudar eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da minha independência, adoro os meus pais, mas gostava de ter o meu dinheiro, fazer as minhas coisas, etc. Sempre trabalhei no verão até com o meu pai, para poder ganhar dinheiro, para depois, ao longo do ano, ter dinheiro para as minhas coisas, para o cinema com os amigos, essas coisas. E quando chego ao ensino superior, essas coisas com os amigos já começam a ser ir a festivais, ir a festas, e felizmente sempre cresci numa família que nunca tive dificuldades financeiras, mas eu sempre tive esta tendência de querer algo meu, e comecei a trabalhar em part-time.
Comecei a trabalhar em part-time, fim de semana no shopping, fim de semana e à noite 2 dias por semana, portanto que me permitia conciliar os estudos com o trabalho. Na altura numa multinacional da área dos videojogos, portanto chamava-se Game, é um grupo internacional muito grande, tinha mais de 10 mil lojas a nível mundial, e a verdade é que eu vou começando a ganhar o bichinho, na cima videojogos, jovem, era uma coisa que eu gostava muito, era uma empresa que tinha uma política de proteção dos trabalhadores e de condições dos trabalhadores fenomenal, de evolução de carreira, etc, tanto que ao final do ano estou com uma proposta para gerir uma agência noutra zona do país. Na altura não fui, quis acabar os meus estudos, continuar, mas muito rapidamente eu comecei a ver colegas meus a acabar os estudos e irem trabalhar para Lisboa, a ganhar, na altura, estamos a falar, alguns anos atrás, 600 euros, 700 Já euros. na altura Era já acima do ordenado mínimo, estamos a falar do ordenado Sim. mínimo na altura abaixo dos 500 euros. Ok. E eu ganhava a part-time esse valor. Porque tínhamos comissões elevadas, Sim. eu trabalhava à noite, Sim. trabalhava fins de semana, então começou-me isso aliado a eu não estar muito alinhado com o fechar-me numa sala a programar 8 horas, eu começar a ganhar o gosto pelo contacto pelo cliente, eu começar a liderar outros colegas dentro da empresa e a ganhar o gosto pela liderança, que me veio um bocadinho também da parte académica, das praxes, etc, que eu envolvi-me um bocado nisso e percebi esse gosto que tinha e basicamente deixei o meu percurso profissional académico de lado para enverdar por essa empresa e crescer nessa empresa, onde passei para gerente de uma loja, depois para 2 lojas, e onde estive quase 8 anos, exatamente 8 anos. Portanto, claro que isto depois bate aqui na altura em que chega a crise a Portugal. Até 2010, 2011 correu tudo muito bem, era fantástico. Para quem conhece a área dos videojogos, Sony, Electronic Arts levavam-nos ao colo, eventos internacionais, uma coisa fenomenal, e quando chega a crise as coisas começam a mudar bastante. A empresa internacional decide vender as operações em Portugal, as pessoas que compram as operações em Portugal em 6 meses começam a ter dificuldades em pagar vencimentos, e aí veio o primeiro desafio enquanto líder, porque eu já era gerente de loja na altura, que é... Estavas a gerir quantas lojas? Não, na altura? 2 lojas, Duas lojas. agora uma em tempo inteiro, Sim. com uma equipa de 5 pessoas, e depois tinha mais pessoas que nós chamávamos reforços. Já desde muito cedo tu começaste também logo a gerir lojas, porque Sim, foi algo que aconteceu. Parênteses àquilo que fazes hoje, já desde muito cedo já Sim, estamos a falar trabalhaste já com isso. em 2010, 2011, a loja que eu geria, que era no maior shopping de Viseu, Palácio do Gelo, diretamente, estamos a falar, uma loja a faturar 1,5 milhão, 2 milhões, portanto, e eu muito jovem, é uma coisa muito engraçada, que é, muitas vezes as pessoas estavam a falar comigo, o cliente, a reclamar, e pediam-me para falar com o gerente, e o gerente era eu, e as pessoas não faziam ideia, porque eu era efetivamente muito jovem, mas sempre tive um sistema de... criei muita responsabilidade muito cedo, até para esta questão de querer ser independente. Então, nessa altura, o que acontece é que eu percebo, ok, isto vai acabar. Por coincidência, é uma altura em que eu vou arrendar uma casa, há uma pessoa de uma imobiliária que me diz, você tinha jeito, e a semente fica lá. Entretanto, a empresa entra em dificuldades financeiras, colocamos suspensão de contrato de trabalho, etc. Fora, portanto, PERS, esses são todos, e eu decido, ok. Comecei a procurar plena crise, eu pensei, tramado, não há trabalho em Portugal. Felizmente não era verdade, porque eu acho que é digamos, aqueles mitos da sociedade, porque como estamos todos ali a viver naquela bolha e depois um dia vai-se propagando constantemente, e a verdade é que pode existir eventualmente crise num setor e obviamente existiu e já passámos por isso, mas não podemos viver naquela bolha de está tudo mal. Não, temos que arregaçar as mangas, e foi isso que tu fizeste. Sabes que, agora não me recordo o nome, mas há um Nobel da Economia que ganhou o Nobel com uma teoria que diz que as pessoas comportam-se de acordo com aquilo que acham que é a perspectiva da sociedade. E se a sociedade está em declínio, acham que a comunicação social diz que está em declínio, as pessoas comportam-se, retraem-se no consumo, por exemplo. Se está agora as taxas de juro baixaram, temos novamente mais poder de compra. Não temos, não se refletiu, mas as pessoas já estão a comportar como se efetivamente isso fosse acontecer. E foi um bocado o que estava a acontecer à altura, e eu percebi isso, porque eu fui à procura e felizmente eu tive várias propostas de trabalho. Agora, há uma coisa que me marcou um pouco naquela fase, foi eu ter ficado 3 meses sem receber vencimento e responsável por pessoas que não receberam vencimento também, sem qualquer tipo de peso na decisão. Logo ali dar a cara, digamos, uma situação difícil de gerir e tu estavas a dar a cara pela empresa, tu é que eras o chefe das pessoas e estavam elas sem salário, tu estavas sem salário. Repara o que é motivar. Quando se fala em motivação, podemos falar sobre isso, para mim é um clichê, as pessoas a ir trabalhar, a chegarem a horas ao trabalho, a cumprirem horário, a atenderem clientes quando não estão a ganhar um vencimento. Foi ali um desafio muito grande, mas acima de tudo eu trouxe logo isto para o lado de o que é que eu posso fazer para que isto não volte a acontecer.
Isso passou a pautar a minha vida a partir daí, que é o que é que eu posso fazer para que eu não volte a estar dependente disso. E a verdade é que eu ia a entrevistas de trabalho e falavam de condições, e até condições atrativas, um carro de empresa, essas coisas que eram mais área comercial, e nada disso me atraía. Até que vejo um anúncio de uma mediadora imobiliária, na altura da era imobiliária, faço uma candidatura, vou a uma entrevista, pá, e saio de lá para ir falar com várias pessoas, os meus pais, família, etc. E toda a gente dizia: não vais para isso. Para quem não sabe, não conhece o ramo imobiliário não tem um vencimento associado, é comissionista, eu ganho, eu vendo, eu ganho, é tão simples quanto isso, mas aquilo fazia-me sentido. Fazia-me sentido porque eu procurava uma coisa, procurava ganhos, eu já tinha um estilo de vida relativamente confortável, uns ganhos relativamente confortáveis, queria algo igual e queria não depender outra vez de alguém que está dependendo apenas do meu trabalho. Então, à altura, eu faço esse processo, entro eu fui muito claro, quando entrei naquela agência, disse: eu quero vir aqui, quero aprender a base do negócio, mas eu quero subir, eu quero ser diretor comercial. Tanto que eu lembro-me de perguntar na entrevista, foi um bocadinho difícil, entre aspas, dizer assim: o que é que pode fazer por mim para eu daqui a um ano ser diretor comercial? Já desde muito cedo ali a liderar. Ainda agora estás a entrar, mas atenção, isso às vezes eu não vejo isso como um ponto negativo, porque eu acho que é até um ponto positivo do género. Temos um colaborador que, não, ele quer assumir responsabilidade, porque às vezes as pessoas podem querer ter o vencimento, ter o salário se calhar do líder, mas e a responsabilidade disso? E tu já estavas a dizer: não, eu estou disposto a assumir aquilo, e para alguém que está a gerir, se calhar até um possível diretor que lá esteja pode subir para outra posição, envergar para outra área. Na realidade ali não era necessário isso, porque era uma startup, era um processo a começar praticamente raiz, tinha 4 ou 5 pessoas, só havia uma equipa e até havia essa intenção de escalar. Foi ali uma feliz coincidência, vamos chamar-lhe assim. Mas a verdade é que a pessoa respondeu-me, deu-me as respostas que eu queria e depois isso concretizou-se dentro do timing. Tive bons resultados enquanto consultor, ganhei muito dinheiro, mas o meu objetivo era crescer na carreira. E a partir do momento em que eu começo a vender casas, vamos chamar-lhe assim, e a realizar sonhos das pessoas a comprar casa, foi muito importante. Mas a partir do momento em que eu percebo que eu posso ajudar outros colegas a fazer o mesmo e ajudá-los a concretizar também sonhos, foi para mim ainda mais importante. E a partir desse momento também crio um outro lema para a minha vida, que é uma missão que eu trago até hoje, que é mostrar às pessoas que o ramo imobiliário não é aquilo que se acha de lá de fora. Efetivamente é um sítio onde se pode fazer carreira, onde se pode prestar um serviço de valor acrescentado, seja ao proprietário, seja ao cliente comprador, e isso é o que me leva ao meu passo seguinte, que é: eu estou como diretor comercial, super confortável, tinha acabado de comprar uma casa a 2 minutos do meu trabalho, uma equipa montada, a faturar, a funcionar, tudo muito bem, e há um desafio que me vem no LinkedIn de ir assumir outra posição. E uma posição, na altura, uma direção de operações de uma marca, estava praticamente no começo, um pouco mais de um ano de atividade, tinha poucas agências em Portugal, e eu decido abraçar esse desafio. Portanto, estive lá durante 7 anos, ajudei a marca a crescer ao patamar que tem hoje, praticamente 40 agências. A determinada altura da minha vida, e há cerca de um ano e tal atrás, eu percebi que não estaria alinhado com um futuro que a empresa ia tomar, e lá está, já não estava a controlar aquilo que eu tinha definido para mim em 2012, o teu propósito, a minha missão, e controlar aquilo que eu sei que vai ser o meu futuro e os meus ganhos. Estava a deixar de acontecer, pelo sentido que, se eu não controlo a direção, eu não controlo os meus ganhos. Decidi tomar a decisão de sair. Custou-me muito, porque não pela questão de sair e deixar de ter um retorno financeiro, mas mais pelas pessoas que se calhar deixam para trás. Ao longo de 7 anos nós criamos muitas relações, há aqui um processo. Eu saio sem nada definido, saio com a confiança de que deixei uma marca muito positiva em muita gente ao longo destes 7 anos, e que alguma coisa positiva havia de acontecer. Deixaste ali o impacto positivo no mercado. No mercado, não só na marca, mas por outras pessoas que eu... Além do mercado, marca, pessoas que estavam contigo, porque eu acho que o mais importante é isso, é ali os stakeholders que trabalharam diretamente contigo, o impacto que tu ali deixaste. Hoje em dia, exatamente isso, hoje em dia, e depois deste processo, destes meses que eu tive cerca de 3 meses parado, entre aspas, na carreira, vamos chamar-lhe, eu percebo cada vez mais isso, que eu hoje em dia, quando interajo com alguém, eu sempre fui genuíno. Se eu tenho algo a acrescentar à pessoa, eu digo que sim. Se não tenho, eu sou o primeiro a dizer que não, e isso depois traz muitos dividendos, se lhe quisermos chamar. E a verdade é que eu saio sem qualquer tipo de nada pensado, de percurso pensado, e começo a ter várias abordagens, seja de outras empresas no setor, seja de empresas da área da tecnologia, seja de pessoas que querem criar projetos novos na mediação, e até, na realidade, numa fase inicial
Ali durante 2 meses eu estava um pouco indeciso do qual é que seria o meu rumo. Também quis fazer uma pequena pausa, porque tive 7 anos muito intensos em termos de horas, de quilómetros, etc. E passei a fazer alguns processos de consultoria externa, que me pediram, formação, etc. E a determinada altura há um processo muito curioso na empresa onde eu trabalhei. A empresa onde eu trabalhei até o ano passado estava inserido num grupo empresarial com várias empresas, onde nós tínhamos contactos em termos de liderança, e passaram ao longo destes 7 anos muitas pessoas naquelas empresas, mas entraram, saíram, normal, e houve até hoje uma pessoa que quando saiu eu enviei um e-mail de despedida e eu respondi a esse e-mail. Isto é muito interessante, acho que nunca comentei isto com o João, e eu respondi a esse e-mail a dizer assim: percebo a tua saída, porque foi ela que sair. Percebo a tua saída, acho que tens toda a sorte do mundo pela frente, tenho muita pena que vais, porque eu acreditava muito no teu trabalho e gostava muito de trabalhar contigo. Por incrível que pareça, essa pessoa conheceu o João numa formação em Lisboa. O João estava um bocadinho a pensar: ok, preciso de uma pessoa aqui ao meu lado. Ela não sabia a mínima ideia do que eu estava a fazer, só sei que ela sai de lá e que me liga e me diz assim: Daniel, preciso que conheças uma pessoa. E foi aí que tu conheceste, digamos, o João. Depois o João da One. Fomos almoçar, fomos sentar, nos bebemos um café, depois fomos almoçar, portanto começámos a conversar, percebemos acima de tudo que estávamos alinhados na missão de transformar a visão do mercado imobiliário, de criar algo diferente do que existe no setor atualmente, e que estávamos alinhados naquilo que são os valores que nós defendemos. Quando digo valores, não estou a falar de parte financeira, obviamente estou a falar da quando questão... falamos aqui de valores, é valores de pessoa, de valores daquilo que nós vemos. Aquilo que são as nossas linhas vermelhas, que não ultrapassamos e que são inegociáveis para nós. Portanto, e faz com que há sensivelmente um ano esteja a fazer a direção-geral da Realty One, e com, felizmente, um ano de grande crescimento. Sim, porque vocês têm crescido bastante, e eu queria aproveitar e tocar então aí nesse ponto, porque de facto a One tem crescido em Portugal. Ela é a nível internacional, mas em Portugal, que é onde tu estás, tem tido um crescimento muito grande, e vocês têm uma cultura muito própria e diferente, que o próprio João quis incutir um bocadinho isso, um bocadinho diferente das, digamos, outras imobiliárias e a vossa concorrência, e que queria que falasses aí um bocadinho sobre essa cultura, aquilo que vocês tentam de ser. Olha, a cultura é interessante porque primeiro é algo que já é natural da marca nos Estados Unidos, e é algo que atrai o João para a marca e que me atrai a mim a ligar-me ao João também. E o que é esta cultura? Eu sempre tive esta forma de ser na minha vida profissional, que é sou muito divertido, sou muito bem disposto, mas quando é para trabalhar, é para trabalhar. Ok? E isto resume um pouco a cultura da marca, que é: nós somos muito descontraídos. A maneira de estar, a maneira de vestir, a maneira de nos apresentarmos, mas muito profissionais e muito focados nos resultados. E eu adoro, hoje em dia a marca tem origem nos Estados Unidos, foi fundada em 2005, eu tenho reuniões praticamente quinzenais com os Estados Unidos, e é muito interessante, e eu comento isto regularmente internamente, que nós estamos a falar com eles, e os primeiros 10 minutos de uma reunião no Zoom são super divertidos. Depois a fisionomia muda e ok, meus caros, agora estamos aqui para ter resultados. Estamos ali para o Kumbaya, divertimos. Exatamente. Até porque, e eu estive a ler há dias um estudo sobre isso, que alguns estudos, algumas coisas estava a estudar, isso já é comprovado cientificamente, que de facto a felicidade, a alegria, até há empresas, por exemplo, acho que é a SAP, que faz, digamos, memes internos, obviamente mantendo ali os valores, não pisando linhas vermelhas, mas quando isso é feito, estás a valorizar as pessoas são mais produtivas, gostam mais de trabalhar, e é isso que vocês têm depois com a marca. Eu ainda, cerca de 2 semanas no fecho do plano de 2025, no final da reunião, e o João estamos a sair juntos, e eu dizia ao João, isto é muito melhor se nós nos divertirmos. E isto resume um bocadinho a nossa cultura. Isto é muito melhor se nos divertirmos. Agora, isto não basta isto. Nós temos aqui um mercado imobiliário que é um mercado, vamos chamar-lhe agressivo do ponto de vista do número de players presentes no mercado, mas a verdade é uma coisa, é que nós detectamos que nestes players, e sem querer dizer mal deles, até porque eu passei por alguns deles, nós vemos uma coisa em comum, que é um foco só num próprio umbigo, desculpa uma expressão, mas é para trazermos realismo, certo? Portanto, sim, mas os meus resultados. Nós estamos aqui para dizer no fundo as verdades, e assim como elas são. Por isso é exatamente isso, é constantemente estar a olhar para si, ponto final. E há uma coisa que para mim é essencial, que é: se nós nos focarmos no serviço, e a cultura no fundo começa aqui, se nós nos focarmos no serviço que estamos a prestar, o dinheiro é uma consequência. Se eu me focar, e nós quando falamos em imobiliário, falamos num bem que as pessoas, é a maior compra da vida das pessoas, e que as pessoas provavelmente compram um agora, compram outro daqui a 10 anos, a maioria dos portugueses.
Portanto, se eu não provoco uma sensação positiva naquele cliente, não só não volto a vender nada àquele cliente, como pelo meio eu perco toda a referenciação que esse cliente me pode trazer. Um líder não tem que ser um bom operacional. O líder tem que saber da operação, ok? Na área que está a liderar, mas não tem que ser melhor do que a sua equipa. Uma das coisas que nós aplicámos internamente foi 1% de todos os nossos lucros vão ser doados a alguma instituição que depois havemos de decidir como é que vai ser feito. A Realty One Portugal, marca Portugal mesmo, apoiou durante 2024 um projeto na Guiné que permitiu a mais de 50 mulheres em idade adulta aprenderem a ler e a escrever. E sabemos que para fazer escalar a empresa geralmente é acima de 3 pilares, que é as pessoas, processos e tecnologia. A verdade é que o serviço de assistência, o serviço de proximidade que se tem com as pessoas, no fundo a empatia que se cria também com as pessoas é o que faz muitas vezes os clientes voltarem-nos a comprar ou irem à concorrência, porque e isto já nos aconteceu, nós falharmos com clientes e coisas não correrem bem, e está tudo certo, é normal, é perfeitamente normal, mas depois assumirmos perante os clientes e olha, aconteceu isto, mas estamos a fazer isto para melhorar, e sermos aqui um bocadinho transparentes, porque sendo empático com os clientes vamos acabar por criar ali uma relação de proximidade e se calhar algumas coisas que conseguimos perceber, entender. Temos que entender, há dias para tudo e nem estamos sempre lá em cima, as empresas não estão sempre lá em cima e temos que ser flexíveis. Mas aí entra a cultura também, Ricardo, que é a questão de se eu errei, o que é que eu vou fazer imediatamente para que o cliente não seja prejudicado? E posso ser eu prejudicado do ponto de vista financeiro enquanto empresa. Eu vou dar um exemplo. Eu, enquanto consultor imobiliário, vendi uma vez muitas casas, mas a primeira vez que eu vendi a casa a um casal amigo, imagina qual é o contexto. Tu compras uma casa, vais ver, fazes a escritura, pagas a casa e vais ver a casa pela primeira vez, vens com aquele sonho todo e chegas lá e o antigo proprietário retirou o forno e a placa. Erro da agência, onde eu estava, porque não deixou isso contratualizado e que devia ter deixado, mas eles eram meus amigos, eles ligam-me quase a chorar, não era nada do outro mundo. Eu peguei na minha comissão e fui buscar uma placa e um forno. Fui eu, não foi a agência, fui eu. Eu disse-lhe: Luís, eu vou já ter convosco, vamos diretamente, não vou fazer publicidade, a uma loja, escolher já e vocês não vão ficar sem placa. Daniel, mas és tu? Não me interessa. Quem vai ser depois de assumir? Eu, neste momento, vou ser eu a assumir. Fui eu que acabei de assumir. Isto para mim, independente da marca onde eu estava, era o meu serviço. Sim. Se eu errei, de alguma forma, tenho que repor imediatamente. Era, digamos ali, a tua imagem e as pessoas estavam com uma expectativa e que foram quebradas e depois, lá está. Eu acho que erros vão sempre existir e nós temos que ter em conta que falhas vão sempre existir e temos que ser aqui um bocadinho moldáveis, mas a verdade é que é depois o que é que fazemos depois. Uma coisa é, não, deixa estar. Era muito fácil dizer, olha, deixa de estar com isso, pronto, olha, acontece. Agora, a imagem que nós vamos passar é o serviço que damos a seguir, a assistência. Respondendo mais uma vez à questão da cultura, que desviámos aqui um pouco. Quando nós falamos em cultura, obviamente a cultura para nós é criada tendo em conta duas questões. Os nossos valores, portanto, coisas como honestidade, transparência, o genuinamente querer ajudar o outro, está nos nossos valores, e depois aquilo que nós também sabemos que o mercado não faz bem, que nós podemos fazer melhor. Vou dar exemplos. Há uma semana, mais ou menos 2 semanas talvez, eu estava com o João em Lisboa, porque estamos a abrir uma agência lá. Vamos abrir várias, mas uma delas em específico é uma pessoa que estava noutra marca, juntou-se a nós, e nós fomos visitar a agência, estávamos a falar sobre o processo de transformação da loja, e a pessoa a determinada altura para e diz assim: é muito diferente estar aqui convosco. Eu, como assim? Porque estamos a falar do CEO, do diretor-geral, e vocês não estão aqui no alto de um pedestal, estão aqui genuinamente a tentar nos ajudar. Isto não é o que se vê no mercado. Isto é cultura. Nós estamos lá, não interessa. Eu não me importo de pegar, como ainda hoje de manhã fiz, que a máquina do escritório de café estragou-se, vieram trazer uma nova, fui eu que fui pegar e fui colocar a máquina, não estava a funcionar, foi eu que estive lá, agora está a máquina disponível de café para todos os colaboradores. Não tem que ser um colaborador, não tenho problema nenhum disso. Claro que essa não é a minha função no dia-a-dia, mas a minha cultura é esta, eu tenho que fazer aquilo que é importante para a empresa. É fazer aquilo que tem que ser feito, e se temos que ir mudar a máquina de café, se há algum problema que temos que ir, é ir lá e ponto final. Não vale a pena andarmos aqui com rodeios, porque senão, primeiro que alguém fosse mudar, era uma coisa simples. Não é por causa disso que vamos morrer, não é por causa disso que perdemos as nossas funções. Às vezes gastamos 5 minutos em outras coisas sem proveito nenhum, sem retorno. Redes sociais. Eu não estava a querer entrar aí. Porque se nós formos ver o tempo que passamos nas redes sociais é absurdo. Então, é trocar a máquina de café, é mandar um e-mail, é ajudar uma pessoa. Às vezes com uma palavra amiga resolve-se muitos problemas. E só acabar aqui a questão da cultura. Pois há aqui questões que para nós são basilares na cultura.
o ter uma escola de formação efetiva. E quando digo efetiva, porque no mercado imobiliário há muita formação em Portugal, formação de qualidade e que tenha efetivamente retorno, eu acho que é questionável, mas é a minha opinião, né? É só uma opinião. Portanto, e o nosso trabalho, o nosso objetivo é efetivamente ter uma escola que prepare as pessoas, não só que dê umas formações em sala porque tem que ser feito, ou seja, o que nós queremos acima de tudo enquanto cultura é tudo que nós fazemos, não o fazemos porque temos que fazer de forma alienada, de forma envolvida, temos que fazer porque tem um determinado resultado que nós queremos que provoque. Temos de acompanhamento ao negócio, nós queremos ter uma equipa de acompanhamento muito próxima ao negócio. Dar exemplos. A maior parte das empresas em Portugal, na área do franchising, não estou a falar só da mediação imobiliária, tem uma pessoa para cada 30 a 50 unidades, depende do modelo de negócio. O que significa que não dá um dia por mês sequer para acompanhar uma dessas unidades. Nós estamos a chegar às 30 agências e temos 3 pessoas atualmente na estrutura. E já estamos atualmente num processo de recrutamento, porque estamos a prever que em abril, maio, vamos estar perto das 40 unidades, vamos precisar de mais uma pessoa. Portanto, é esta a nossa visão, é uma proximidade. Depois a questão da tecnologia, eu sei que este podcast tem essa intuito de trazer a tecnologia, é uma preocupação muito grande para nós. Okay? Depois podemos entrar um bocadinho mais nesse detalhe, mas é algo que nós não só estamos a querer melhorar em Portugal, como utilizamos a tecnologia internacional que a marca tem à nossa disposição. A questão do marketing, nós trabalhamos com uma das maiores empresas de agências de publicidade externas e poderíamos estar a trabalhar na dimensão que estamos ainda enquanto marca só com o departamento interno, estamos a fazê-lo externamente, parcerias, estamos constantemente a trabalhar parcerias para os nossos parceiros, portanto, nós queremos uma coisa, queremos que as pessoas estejam formadas, acompanhadas, com um sentido de pertença pela marca. Depois temos outra questão que trazemos aqui um bocadinho diferente e que já tinha no ADN em Portugal e que vem também dos Estados Unidos, que é a questão de devolver à comunidade aquilo que nós também recebemos da comunidade, a questão do cuidado nas ações de carinho social. A Realty One Portugal, marca Portugal mesmo, apoiou durante 2024 um projeto na Guiné que permitiu a mais de 50 mulheres em idade adulta aprenderem a ler e a escrever. Temos uma ideia. Neste momento estamos a direcionar também para apoiar uma instituição a nível nacional que dá apoio a famílias carenciadas em todo o território. Portanto, é uma preocupação nossa no dia-a-dia também essa questão de devolver à comunidade também aquilo que temos de volta. Essa questão do devolver à comunidade é interessante porque este ano eu puxei exatamente esse assunto para dentro da empresa, porque eu não tenho esses valores, mas se nós formos olhar para a quantidade de PMEs que existe em Portugal, não estou a falar das grandes empresas, temos por acaso sempre a visão de mandar os grandes é que têm que distribuir, mas se nós olharmos para o volume de PMEs, para o resultado líquido que essas PMEs geraram e distribuís 1% desse resultado por instituições, são alguns milhões que tu injetas em instituições de solidariedade social. E por exemplo, posso fazer aqui a partilha, para nós não há qualquer tipo de problema. Uma das coisas que nós aplicámos internamente foi 1% de todos os nossos lucros vão ser doados a alguma instituição que depois havemos de decidir como é que vai ser feito. Mas a verdade é que não é por ser 1%, é a questão que 1% dividido entre todos tem um impacto muito grande. E por isso eu acho que essa questão acaba por ser importante porque não é só atrair, mas também devolver aquilo que a comunidade faz por nós. A verdade é que nós cada situação tem o seu espaço, mas nós gastamos, e no imobiliário isso acontece muito, gastamos milhares de euros em formadores, em team buildings, etc. E muitas vezes é uma coisa do momento. Nós temos pessoas nas nossas equipas que ganham milhares e milhares. Estamos a falar de pessoas que ganham na casa dos 6 dígitos anualmente. Já é muito para... Sim. Como é que um team building já não traz uma perspectiva diferente da vida àquela pessoa? Uma ação deste género traz. Porque se calhar nós temos e não é aqui o contexto, não nos vamos alongar, mas temos aqui a noção que às vezes é preciso ir para o estrangeiro para ver dificuldades. Não, na nossa cidade também existem dificuldades e nós, se calhar, se envolvemos as nossas equipas, eles vão ter uma perspectiva diferente e vão valorizar muito mais aquilo que têm no dia-a-dia também. Sim, sem dúvida. E pegando aqui no vosso crescimento e naquilo que a Realty One estava a crescer em Portugal, vocês até 2027 querem abrir as 100 lojas, ok? E vocês estão com um crescimento incrível. E sabemos que para fazer escalar a empresa, geralmente é acima de 3 pilares, que é as pessoas, processos e tecnologia. Antes de ir a processos e tecnologia, queria perguntar contigo as pessoas, o que é que vocês procuram nas pessoas para irem trabalhar convosco? Porque vocês têm os valores muito fortes na marca e que eu acho que todas as empresas que têm os valores e que os trabalham, não é só ter só porque é bonito, mas ter os valores e os trabalham, que são as linhas vermelhas. Mas o que é que vocês no fundo procuram? Olha, vou-te responder em duas vertentes. Portanto, porque nós
procuramos pessoas para trabalhar connosco internamente, staff, e procuramos o regime de franchising, empresários que queiram representar a marca nas suas cidades. Começando pelo internamente e pelo staff, é um clichê falar do livro do Bom ao Excelente, que fala do Keynes. Esse livro é excelente. É excelente. Faça a redundância. E acima de tudo, vou-te dar um exemplo do que é importante para nós. Há muito pouco tempo, talvez dias, eu estava em viagem e soube que uma pessoa estava de saída da empresa onde está. Uma daquelas pessoas que nós víamos há não sei quanto tempo na empresa, eu conhecia o dono da empresa, dou-me bem com o dono da empresa, era impensável algum dia abordar aquela pessoa por uma questão ética, mas eu sei que a pessoa está de saída. E eu falo com o João e disse: João, temos que perceber o que é que aconteceu. Esta pessoa seria excelente na nossa estrutura. Começamos a conversar, ok, o que é que vamos fazer? Vamos falar com a pessoa, vamos falar com o dono, etc. E depois é que eu penso, para assim, mas espera lá, mas para fazer o quê? Não importa. É o quem primeiro. É aquela pessoa. É o quem. E o quem é muito mais importante, porque ter as soft skills é muito difícil. Portanto, nem que venha para já de uma função ali temporária, mas o quem é muito importante, porque é isso que faz crescer ou não uma marca. Cresce com as pessoas. Então, quando nós queremos contratar alguém, nós vamos validar primeiro. Das duas, uma. Ou nós vemos uma oportunidade no mercado, e já aconteceu várias vezes nestes últimos meses, vemos pessoas que são uma oportunidade e nós vamos abordar no sentido de ir buscar o quem e depois nós vamos arranjar o que fazer. Até porque no crescimento que nós temos atualmente é fácil nós encaixarmos essa pessoa, e depois temos, ok, efetivamente nós temos uma necessidade para o departamento de marketing, para o departamento de expansão, etc. Portanto, temos uma necessidade concreta, e aí a questão está sempre no que tu acabaste de dizer, em escolher um perfil comportamental, uma soft skills, preferimos falar, e as hard skills nós depois ensinamos. Portanto, nós preferimos isso. Portanto, fazer um processo de vamos falar de uma questão da área do marketing, por exemplo. É uma questão mais, se calhar, mais tradicional do ponto de vista de recrutamento, de anúncios, etc. Mas depois, ao longo do processo, eu vou ter que validar as soft skills. Nós falávamos em off, não é, de uma contratação que eu fizemos há pouco tempo, em que nós vamos validar muito concretamente isso até antes da entrevista, fazer exercícios muito concretos, em que a pessoa tem que fazer um determinado exercício antes da entrevista, e que vamos perceber aquilo que é a envolvência dela no processo. Ela está só... reparem, eu no anúncio coloco que a pessoa tem que enviar um e-mail com um portfólio. E coloco o anúncio propositadamente no LinkedIn. A maior parte das pessoas responderam no próprio LinkedIn, nem sequer leram o anúncio até ao fim e disseram e perceberam que tinham que enviar um e-mail para determinado endereço. Isso logo por aí está-me a dizer o quê? Que esta pessoa vai-me entrar na minha empresa e vai estar à espera que eu lhe faça 2 parágrafos, e se eu fizer 3 ele já não vai ler, ele já não vai estar envolvido, já não vai estar envolvido com o que é o resultado final que ele procura. E neste caso estamos a falar de uma pessoa que o resultado final seria ter um trabalho e um vencimento. Sim. Portanto, logo por aí já me diz muito sobre a pessoa. Depois, há normalmente algo que nós fazemos também para validar, porque não ficamos só pela nossa percepção, que muitas vezes é enviesada, que é um teste de perfil. Eu gosto de utilizar o modelo DISC, há vários. Sim, há o DISC, há o Enneagrama, há uma série deles. Eu normalmente utilizo o modelo DISC, estou familiarizado, já me permite perceber bastante bem quais são os perfis que eu quero trabalhar. E depois há outra questão muito importante, de acordo com aquilo que seja o impacto que a pessoa vai ter na estrutura, que é o ir procurar referências ao mercado. E procurar referências daquela pessoa. E isto aplica-se depois também, fazendo já aqui o paralelismo para a parte do franchising. Portanto, quando nós falamos da parte do franchising, aqui estamos a falar, obviamente, de um contexto diferente. De uma pessoa que adquire direitos da marca para uma determinada região, que vai abrir uma empresa com o nosso suporte, etc, etc. Mas que nós queremos também ter uma certeza, que é que essa pessoa tem o perfil que nós procuramos. Porque vamos ser muito concretos, nem toda a gente tem perfil para ser empreendedor. Empresário é fácil. Sim. Sim, é que o empreendedor é quase um estilo de vida, porque quando és empreendedor não há horários, não há eu vou para casa e deixo de pensar nisto, não há eu vou de férias e olha, se acontecer alguma coisa é lá com eles. Não, quando é empreendedor, para mim é um estilo de vida, e em termos de empreendedores, geralmente há 2 tipos de empreendedores. Há aqueles que depois viram empresários, e há depois aqueles que acho que é o caso que te aplica agora contigo aqui, que são os empreendedores que vão empreender dentro das próprias empresas, que têm um valor incalculável e é muito difícil de encontrar. Eu acho que foi o jackpot para o ano terem-te encontrado. Eu acho que o jackpot foi mútuo, portanto, mas obrigado pelo comentário. Sim, porque
Eu costumo dizer em tom de brincadeira ou provocação que ser empresário hoje em dia custa muito pouco, porque o capital social, como eu já nem sei, mas acho que com 5 euros nós conseguimos ter Basta um euro, não é? Portanto, basta um euro e abres uma empresa. Portanto, és empresário. Para capital social, não para constituir, mas Sim. um euro para capital social basta, sim. Exatamente. Sim, Portanto, sim. mas vamos dizer, no pior dos cenários tu precisas de 500 euros para ser empresário. Já. 500 euritos já faz Já isso. dá. Portanto, isso hoje em dia é muito fácil. E por um lado ainda bem que é fácil, que é para também tornar mais familiar às pessoas o facto de empreender. Agora, o ser empreendedor, não é? E no nosso caso, é muito fácil nós chegarmos até junto de outros empresários que têm grandes negócios e dizer, olha, está aqui, custa X mil euros e abre uma empresa. Mas eu preciso de determinado perfil. Seja ele no negócio ou de alguém, um braço direito que vai estar no negócio para ter esses resultados. E esse perfil, mais uma vez, vamos para ter nas soft skills, no ter capacidade de comunicação, de liderança, no ser consistente no seu processo. Faz-se aí de uma coisa que é muito importante, que é as pessoas querem ser empresários para... aquilo que eu vejo no dia-a-dia das pessoas que querem ser empresárias é que procuram ter mais tempo e mais dinheiro. Eu acho que... E nenhuma das duas é a realidade no arranque do processo. Sim, e a verdade é que, por acaso, eu ainda hoje pensei exatamente isso, porque ontem eram 10 da noite, eu estava a sair do escritório, hoje eram 6 da manhã, eu estava a sair da cama. Portanto, a questão do ter tempo é subjetivo. Com o tempo e com o crescimento dos negócios, isso há de se atingir. Agora, se tu crias uma empresa com o propósito de vou ter mais tempo, vou ter mais dinheiro, vou-me dedicar a isto, vou ter mais tempo à minha família... Esquece, acabou. Não vale a pena sequer entrar por aí, porque se com puseres o tempo, uma vírgula a seguir dizer daqui a X anos... se adicionares o ponto de daqui a X anos vou atingir isso, eu acredito de força, vai. Agora, é preciso ter uma resiliência, uma capacidade de adaptação e, acima de tudo, de perceber eu não consigo fazer tudo sozinho, eu não sou bom a fazer tudo, e engolir muitas vezes o ego, que eu vejo que seja talvez mais difícil engolir o ego de eu afinal não sou bom a fazer isto, ou não sou a melhor pessoa para fazer isto, porque eu acho que existe sempre pessoas que vão ter skills se calhar melhores para nós que determinadas situações, e muitas vezes temos que engolir o ego de ok, Mas vamos aí encontrar. está talvez uma das maiores aprendizagens de um líder. Um líder não tem que ser um bom operacional. O líder tem que saber da operação, ok, na área que está a liderar, mas não tem que ser melhor do que a sua equipa. Se ele for melhor que a sua equipa, tem um problema, que é a empresa não vai escalar mais do que aquilo que é o conhecimento dele. Eu, enquanto líder, quero uma coisa, eu quero que a minha equipa tenha muito mais conhecimento do que eu. Para quê? Para eles poderem escalar. Eu quero liderar, eu não quero fazer, para isso fazia eu. Eu quero ter uma equipa aqui só para ter mais número de horas e as pessoas estarem limitadas no crescimento. É que esse é um dos maiores erros que eu vejo nos líderes. Eu crio uma estrutura, eu faço tudo, eu tenho que controlar o processo todo e nem sequer dão capacidade. E muitas vezes a retenção das pessoas não acontece por causa disso. Nós não damos capacidade às pessoas delas crescerem. Isso é curioso, e não fugindo, mas falando aqui também da parte obviamente de negócios, é curioso que eu no meu dia de anos, há uns dias atrás, eu pensei exatamente nisso. Eu tenho feito esse processo dentro da empresa e tenho ido buscar sempre pessoas que têm skills e têm capacidades complementares a minhas, que não são iguais a mim, que em muitos aspectos são até muito melhores do que eu a desempenhar determinadas funções, mas eu estava a refletir e a pensar que, em termos tecnológicos, eu tenho um problema dentro da empresa porque não tenho as pessoas com skills superiores às minhas. E eu pensei, isto vai ter que mudar em 2025. Porque não pode acontecer, não posso ser a pessoa, ser o gargalo dentro da empresa que tudo aquilo que são projetos de maior complexidade são comigo. Tem que ser com o Ricardo. Não, eu não tenho que ser essas as minhas funções. E de certeza existem pessoas muito melhores do que eu para desempenhar isso. Olha, isso disseste duas coisas que eu acho muito, muito importantes. Primeiro, a questão dos perfis complementares. E não estamos a falar só em termos de capacidades técnicas. Perfis complementares comportamentais. Complementais. Nós fizemos agora um recrutamento em dezembro de uma pessoa para a área da expansão e um dos primeiros cães que nós definimos é a pessoa tem que ser complementar. Eu e o João temos um perfil de mais ou menos parecido do ponto de vista comportamental. Portanto, se nós vamos colocar outra pessoa igual não vai funcionar. Nós quisemos efetivamente uma pessoa que seja diferente do ponto de vista comportamental. E depois há aqui outra questão que para mim foi uma grande aprendizagem ao longo do tempo e que dói e que demora nós aprendemos, porque nós vemos-nos no arranque de um projeto, numa determinada função, fazer determinada coisa. Sim. Nós vemos-nos de fora com aquele perfil e nós somos aquele perfil até determinada altura. Se queremos depois passar para o passo seguinte, nós temos que mudar. E eu hoje em dia, em tudo o que faço, eu estou a pensar, sou eu que tenho que estar a fazer isto ou posso ter alguém a fazer isto e eu estar a fazer outra coisa que tem mais valor acrescentado para a empresa? Acho que aí estamos muito semelhantes, porque a verdade é que é isso que cada vez mais me preocupa, é se de facto sou a melhor pessoa para estar a desempenhar aquela função,
aquela tarefa, aquelas ações, ou se de facto vale a pena e ter ali outra pessoa especializada. E na questão das pessoas complementares, por exemplo, eu ano passado fui buscar uma pessoa para gerir, no fundo, aquilo que estás a fazer na UAN, a gerir as operações internas, e que o Ken estava muito identificado no sentido de tem que ser uma pessoa complementar a mim, não pode ser uma pessoa que seja parecida a mim, porque senão pá, não há volta a dar. E a pessoa que fui buscar, em situações lida muito melhor que eu, e foi por isso que a fui buscar. E em outras lido eu, acabamos por complementar. Complementares. Mas aí há uma coisa que é muito importante e que requer duas coisas. Requer um conhecimento próprio do empresário ou do líder. Portanto, eu tenho que me conhecer para saber os meus pontos fracos e ter depois Sem a dúvida. parte que é a humildade e deixar o ego de lado e dizer assim, ok, eu tenho que ir buscar É esta isso. pessoa para ela poder Isso é o atuar mais quando eu difícil. não sou capaz de atuar. Porque nós não somos capazes de atuar em todas as situações. E Pois essa é a não. parte difícil de nós admitirmos de eu não sou bom em tudo. Não é? Sim. E eu tenho que ter alguém que seja complementar e que possa fazer esse E trabalho. isso acho que é o mais difícil, de chegar ao ponto de assumir, ok, isto não dá, ou eu não sou tão bom como pensava, ou me diziam a fazer determinada ação. Entramos ali no problema das empresas, que é o problema da Reunit. É reuniões para tudo e para nada, e depois são reuniões que não são produtivas. Faz muita confusão que a maior parte das empresas tem um processo comercial sem qualquer tipo de métrica. Qualquer tipo de dados. A partir do momento que nós estamos dependentes de uma pessoa ou de um computador para determinada função, vai correr mal. Nós temos a tecnologia atualmente, vou generalizar, em 15% do processo, que é a parte de divulgação. Pegando e avançando aqui para a questão no fundo, da evolução da questão de pessoas, processo e tecnologia, queria pegar aqui na questão de processo e tecnologia, o que é que vocês estão a fazer, e porque uma coisa é gerir meia dúzia de lojas, que já não são meia dúzia convosco, mas gerir este grupo enorme de lojas, como é que vocês estão a gerir tudo isto, em termos de processo, tecnologia, o que é que internamente estão a fazer? Olha, em termos daquilo que são os processos, eu durante muitos anos cometi um erro muito grave de deixar processos totalmente lá. Hoje em dia, se eu estou a desenvolver, ou eu ou alguém na equipa, nós temos muito essa mentalidade internamente, desenvolver uma tarefa regularmente, 2, 3 vezes por semana, tem que passar a ser um processo, tem que passar a ser um automatismo, o que seja. Portanto, termos a questão dos processos. Obviamente há manuais, há fax, há uma série de formas de nós implementarmos processos, mas para mim os processos é uma coisa, é mais uma vez uma cultura. É eu ter a cultura de, esta semana estamos a falar isso internamente, eu não posso ter uma pessoa que adoece, quer dizer, eu posso ter uma pessoa que adoece, a gente fala, Sim. mas que a empresa para porque aquela pessoa adoeceu. Tem que haver um processo muito, muito claro. Nós atualmente estamos a utilizar já uma plataforma, estamos a documentar tudo que são processos internos. Quando eu digo processos internos, estou a falar do trabalho da empresa internamente e daquilo que deve ser o trabalho das agências, porque nós depois temos estes dois âmbitos de processos. Temos o processo, nós, empresa interna, Realty One, Grupo Portugal, que faz a gestão da marca em Portugal, e depois temos aquilo que nós temos que replicar enquanto agências, porque nós temos uma agência própria, que criou um modelo e que estamos a replicar no regime de franchising, que tem que ter processos muito claros e que felizmente é uma agência que atingiu, para teres uma ideia, 1000 transações num ano, e para se atingir 1000 transações no ano é preciso processos. Sem há dúvida como. ter processos. E a questão dos processos não é só pela questão de as pessoas adoecerem. É um processo de recrutamento é muito mais fácil para as pessoas perceberem afinal como é que se faz onboarding, isto. Mas sim. andamos aqui, como é que se faz todo o onboarding, é muito mais fácil para quando eu estou a entrar, ok, tenho aqui uma checklist, é só seguir isto, ou então tenho esta plataforma e vou seguindo aqui. Acho que um dos maiores mitos à volta dos processos é que demoram muito tempo a criar e que são documentos muito extensos. O processo, criar um processo é começar a escrever. Eu estou a fazer o documento, eu estou a fazer o documento, eu estou a fazer o documento. É um documento mutável, não é fixo, não é fechado. Portanto, quando se fala em processo, fala-se muito nisto. Agora, o processo é o que permite a empresa escalar, é o que permite a empresa otimizar. Falaste aí há pouco da questão do trabalhar das 6 da manhã às 10 da noite, etc. Portanto, eu no outro dia estava a comentar com uma pessoa que eu não faço isto todos os dias. Não faço. Hoje em dia já felizmente conseguimos ter aqui um equilíbrio maior. Mas no dia 23 de dezembro, eu e o João saímos daqui do Norte às 6 da manhã e entramos em casa à 00:30 do dia 24 de dezembro. Faz parte. Mas fomos extremamente produtivos neste dia, porque depois há esta questão entre os processos permitem-nos o quê? Produtividade. Eu fui a Lisboa, fui reunir com uma série de pessoas, mas antes disso já tinha visto uma série de processos que garantia que aquelas reuniões eram necessárias. Estamos a falar de processo comercial. O processo comercial, para nós, é um processo. Porque senão entramos ali no problema das empresas, que é o problema da Reunit. É reuniões para tudo e para nada, e depois são reuniões que não são produtivas.
E as reuniões não é para andar aqui a dar contexto sobre as coisas, é para tomarmos decisões, de falarmos, de trocarmos ideias, não é para... porque senão andamos aqui no problema da reunião das empresas, é reuniões para tudo e para nada. E quando vamos a somar número de horas e multiplicamos pelo custo hora do colaborador, está ali uma boa fatia de EBITDA. Vou deixar aqui uma dica para se aumentar drasticamente a produtividade em Portugal, que é, antes de fazer uma reunião, escrevam um e-mail e percebam se é preciso essa reunião ou se basta um e-mail. Eu, internamente, o que tenho e nós temos antes das reuniões acontecerem, há um documento que tem que ser escrito com série de pontos, e aquele documento é chato. E é de propósito também para ser chato, que é para obrigar, será que vale a pena estarmos a fazer esta reunião para discutir isto? E a questão não é só, é se de facto for necessária aquela reunião, todo o contexto daquilo que precisa de ser falado, todos os indicadores, todos os dados, já lá estão. Portanto, vamos para a reunião para tomar uma decisão. Portanto, essa do e-mail é interessante. Nós, por acaso, temos um documento, ele já é grande propósito, que é para... Claro. Vale a pena mesmo fazer aquilo. Mas o contexto é o mesmo, ou seja, o contexto é o mesmo. É obrigar a pessoa a escrever, a pensar. Agora, a questão dos processos é isso mesmo que eu estava a dizer. Portanto, o ter processos para tudo na empresa é... Eu tenho um processo comercial, tem que estar documentado qual é o processo comercial, qual é o e-mail que vai sair, qual é a apresentação que se vai utilizar na reunião A, na reunião B, qual é o template que se vai utilizar de um plano de negócios. Portanto, está tudo estipulado. Se eu tenho a parte financeira, como é que vai decorrer, como é que atualmente, por exemplo, nós fazemos eventos onde já estão 150, 200 pessoas. Eu não posso ter uma pessoa da área financeira que está a emitir 150 faturas, que está a verificar 150 transferências. Não, isto tem que ter um processo automatizado. Eu tenho hoje em dia uma ticket line ou outras ferramentas que fazem o processo automatizado, a tua fatura, referência multibanco, e está tudo emitido e temos tudo centralizado. Se eu faço o que quer que seja que é repetido, regular e que não tem um valor acrescentado para a empresa, porque depois há ações que têm valor acrescentado e que faz sentido haver outro tipo de envolvência. Uma tomada de decisão precisa ser, não é um processo, porque muito há umas reuniões para averiguar, para chegar a essa tomada de decisão, mas tudo o que é regular é um processo. Mas tu aí tocaste um ponto que é muito importante, que é a questão das automatizações, que é... Vamos bater agora no ponto da tecnologia, que é as automatizações é o que permite às empresas serem escaláveis também, porque se tu vais escalar uma empresa em cima de pessoas, a tua margem de crescimento, o teu EBITDA que podes utilizar para fazer investimento em marketing, investimento em boas pessoas, é esmagada. Então, as automatizações é o que nos permite, de facto, efetivamente ter uma empresa a crescer, minimizar os erros, porque vão sempre existir, até com a tecnologia podem existir, ok? A tecnologia não é infalível agora, mas pode minimizar muitos erros, e a verdade é que as automatizações facilitam o trabalho às pessoas e deixam as pessoas mais felizes, que é para não estarem constantemente ali a validar ponto a ponto, a validar, lá está, se fez um pagamento, vamos emitir o recibo, pagou ou não, permite-nos resolver isso. Falaste aí de uma coisa que é importante e que liga com a tecnologia. Nós podemos expandir com pessoas, vamos colocar mais pessoas. Essas pessoas têm um limite de produtividade. Se não tiverem processos, não são produtivas. Mas também, se não tiverem tecnologia, não tiverem automatizações, tiverem a vida toda a fazer os mesmos processos, também não vão ficar na empresa e tu voltas a ter um problema de não ter pessoas. A questão das automatizações, para mim, é essencial hoje em dia. Nós vivemos na era da tecnologia. Nós falávamos em off do autopilot que eu comentava contigo da Microsoft, já responde, já escreve e-mails e deixa no rascunho para nós enviarmos. Quer dizer, porquê é que eu tenho que estar a fazer um processo hoje em dia que me demora horas, quando eu tenho uma tecnologia que o faz em segundos e de forma muito mais eficaz do que o que nós fazemos? Nós estamos a falar aqui, e eu sei que é polémica a questão da tecnologia substituir o ser humano. Já se falava nisso na Revolução Industrial há 100 e tal anos atrás, portanto... Por acaso, no primeiro episódio do Rocketcast falámos sobre isso com o Calvin da AI, ótimo. Especificamente por causa disso. Estamos a falar da pessoa ideal para falar nesse tema. Mas às vezes nós temos muita tendência a ir para a questão da inteligência artificial, de processos muito complexos de automatização. Não tem que ser às vezes assim tão complexo quanto isso. Vou dar um exemplo muito concreto. Quando eu entrei na empresa, nós todos os meses temos premiação que entregamos às equipas. E todos os meses tinha que se fazer um diploma para entregar às equipas. E eu olho e vejo uma pessoa que eu tenho na área do marketing a passar um dia inteiro a produzir diplomas. A abrir o Illustrator, etc., pôr o nome da pessoa, qual é o prémio. Eu olhei para aquilo e pensei, isto não me faz sentido. Primeiro, ao final de um dia, a pessoa já não está com o mesmo tipo de concentração, está a aumentar drasticamente a percentagem de erro que pode acontecer ali, e depois isto é algo que tem que ser automatizado. Em termos de motivação, o que é que vais fazer hoje? Olha, estive a tirar certificados. Exatamente. Bom, não é esse o nosso objetivo. Então, eu só lhe disse assim, olha, eu não sei como é que se vai fazer isto, mas eu tenho a certeza que existe um processo para isto. Isto é a nossa... nós usamos muitas vezes internamente esta frase, eu não sei como é, mas sei que existe.
vamos procurar. E fomos e procurámos e encontrou-se uma solução através muito fácil até, que através do PowerPoint, que carrega-se um Excel, preenche tudo em Excel e gera automaticamente. Portanto, isto é um exemplo muito básico, mas isto aplica-se a muitas outras coisas. A questão dos eventos, não é? Portanto, antigamente eu tinha as pessoas a enviar um e-mail a dizer quero me inscrever neste evento. Hoje em dia eu tenho uma landing page interna, eu envio, partilho o link de inscrição, as pessoas inscrevem-se, gera referência de pagamento. Por os eventos têm pagamento, outros não têm, depende dos eventos que estamos a falar. Tem tudo um processo automatizado. No final sai um e-mail a dizer com o questionário de satisfação, com o diploma de participação, etc. NPS, etc. Porque a verdade é que as automatizações permitem-nos fazer tudo isso. Por exemplo, e até para gestores, líderes ou diretores que precisam analisar dados, tu automatizas, por exemplo, a parte de processamento de dados. Hoje em dia, todas as aplicações, geralmente, e a minha recomendação é todas as plataformas trabalharem sempre em cloud, porque é para ser sempre versátil. Pá, a partir do momento que nós estamos dependentes de uma pessoa ou de um computador para determinada função, vai correr mal. E não podemos ter um software que só trabalhe no computador. Não, passamos tudo para cloud. É para em qualquer lado podemos estar e não estarmos dependentes. E a verdade é que, quando temos tudo em cloud, os dados estão em cloud, nós podemos automatizar para termos relatórios, termos dados estatísticos da empresa, termos dados e indicadores, seja de produtividade, seja indicadores dos clientes de satisfação em tempo real. Quase que podes acordar de manhã e abrir o telefone e, olha, eu tenho isto aqui e consigo fazer isto tudo de forma automática sem ter que estar à espera que o meu departamento financeiro ande ali a fazer cálculos, vá ao Excel e a somar, que é para me dar um relatório daqui a uma semana. Ainda bem que falas na questão da cloud. Nunca me tinha acontecido na minha vida profissional, mas eu ontem cheguei ao escritório e não tinha o carregador do meu computador. É esse o problema. Por acaso tenho um computador que até dura bastante a bateria, mas às 4 da tarde eu fiquei sem bateria no computador. Não há problema, eu tenho um iPad, continuo a trabalhar no iPad. Está tudo na cloud, não há problema nenhum. Hoje em dia, a questão da automatização, por exemplo, processo comercial, faz muita confusão que a maior parte das empresas tem um processo comercial sem qualquer tipo de métrica, qualquer tipo de dados. Eu sei especificamente qual é o meu custo de aquisição de um cliente, quantas chamadas eu preciso de fazer, quantas reuniões eu preciso de fazer, qual é o tempo de conclusão do negócio, tempo médio de conclusão do negócio. Eu sei tudo sobre o meu negócio. Eu tenho um software, faz a integração de todas as nossas leads, o CRM, faz toda a integração das nossas leads, o fácil de utilizar. Depois temos esta questão hoje em dia da adaptação e temos muitas vezes faixas etárias diferentes, fácil de utilizar, toda a gente coloca lá. Eu sei perfeitamente qual é que é o tempo médio, são 47 dias atualmente, qual é que é o valor médio, qual é que é o custo de aquisição daquele cliente, de acordo com o canal que usamos para captar aquele cliente. Portanto, tenho dados muito concretos para poder tomar decisões que não sejam, desculpa a expressão, o achómetro. Eu acho que a minha percepção é que temos que ir àquela feira, porque aquela feira de certeza que traz muitos clientes, mas eu converti clientes lá. O problema é que muitas vezes, e o que eu vejo muitas vezes, não é o nosso caso, porque nós felizmente vamos rodeando pessoas que nos trazem estes inputs para moldar, mas eu vejo muito a questão do achómetro. Eu acho que, eu tenho a ideia que andamos a gastar à volta mas a verdade é que quando passas a ter uma ferramenta que nos permite, e aquilo não é difícil, até facilita-nos o trabalho de perceber efetivamente o que é que está por fazer e não, seja um CRM, uma ferramenta de gestão de tarefas, e no vosso caso até acaba por ser interessante porque vocês, além de terem, digamos, a marca-mãe, têm também depois, digamos, os franqueados. Portanto, é importante até para os franqueados terem essas informações, que é para eles próprios fazerem a gestão. E quando vêm trabalhar com a UAN, vêm, estes gajos têm mesmo aqui a tecnologia que nos permite fazer esse trabalho e que nos permite dar indicadores e informação e de forma fácil de utilizar. De outra forma era completamente impossível. E quando falamos do imobiliário, o imobiliário, do ponto de vista da adaptação da tecnologia, está muito aquém daquilo que deveria estar. Ia por acaso perguntar-te isso. Força. Não, mas força, que é exatamente isso. Qual é que é a tua opinião relativamente em termos tecnológicos na área do imobiliário? Eu acho que... Olha, se nós falarmos de um processo de mediação de fio a pavio, em que temos a divulgação ou chegada ao cliente que quer vender o imóvel, divulgação desse imóvel, encontrar o cliente comprador certo para esse imóvel e todo o processo burocrático que advém daí para concluir o negócio, nós temos a tecnologia atualmente, vou generalizar, em 15% do processo, que é a parte de divulgação. A parte de divulgação, efetivamente, dos imóveis, nos últimos anos sofreu uma grande transformação. Sofreu transformação porque há 10 anos atrás o normal era um cliente via um flyer, via uma placa, ligava, uma revista, etc. Hoje em dia esses métodos praticamente deixaram de ter impacto no nosso negócio e estamos a falar essencialmente em captação digital, portais imobiliários, redes sociais, etc. Portanto, isso foi a principal transformação. Quando falamos a
atingir o cliente proprietário, logo por aí, portanto, na divulgação, na captação observada do cliente comprador, no cliente proprietário é muito escasso o que é feito do ponto de vista de tecnologia. Há quem trabalha em redes sociais, uma questão de notoriedade e dar certeza ao cliente, mas é feito muito pouco. Depois temos a parte que também teve alguma parte já de influência da tecnologia, que é a parte de utilizar o Big Data para poder chegar à avaliação dos imóveis. Quando eu entrei no mercado imobiliário, há 10 anos atrás, nós tínhamos que passar horas a pesquisar quais são os valores de venda dos imóveis para chegar a um valor aconselhado a um cliente proprietário. Hoje em dia nós temos ferramentas... Com Big Data e depois aí em cima consegues facilmente ter ali um overview, claro, uma estimativa. E exige na mesma um conhecimento da pessoa do mercado, daquele mercado, porque há fatores que a AI e que a Big Data não conseguem analisar, como poderão vir a analisar, mas cara, não têm neste momento essa capacidade, porque não há elementos para lhes colocar lá para eles poderem ler, como por exemplo, se eu tenho uma estação de metro que vai aparecer numa determinada região, isso vai inflacionar os preços e não está na Big Data ainda, mas há essa noção. Mas tudo o que falamos em relação a processos, mais uma vez, é muito rudimentar. Muito arcaico. Muito arcaico mesmo. Eu vejo imensas pessoas, é uma coisa que me faz confusão, ainda com moleskines, blocos de notas, o que queremos chamar, a registar o que os clientes estão a dizer. A registrar o que tem que enviar aos clientes, quando já devíamos ter processos automatizados. Se entrou um imóvel para um determinado cliente, e nós já estamos a trabalhar dessa forma, entrou um imóvel, está de acordo com aquilo que são os preços do cliente, tem que sair automaticamente um e-mail, um WhatsApp, um SMS, o que seja para aquele cliente. E depois todo o processo burocrático do negócio é, como a própria palavra diz, muito burocrático ainda. Muito pouco tecnológico, muito papel ainda, e tem um grande caminho ainda a fazer. Embora já há empresas a trabalhar nesse segmento, nós já trabalhamos em parceria com uma delas que o fazem em Portugal, que está a ter muita dificuldade pela questão da adaptação, estão a atingir aquilo como eu e o João somos os early adapters, não é? Aqueles que gostam de tecnologia e gostam de estar na vanguarda da tecnologia, que não é toda a gente, porque no imobiliário o principal entrave à utilização da tecnologia está nas pessoas. Ponto. Okay. Vamos bater no ponto principal, vai ser sempre pessoas. Sim. E eu, por exemplo, para mim, é impensável essa questão de escrever num bloco de notas, mas eu também tenho que fazer um trabalho junto a uma pessoa que está habituada a um bloco de notas para lhe mostrar que efetivamente a tecnologia é tão fácil como um bloco de notas e que não corre o risco de perder o bloco de notas e ficar sem negócio. Sim, não é? Sim, portanto, sem dúvida. Há esse sim, risco. há sempre ali aquele medo. Mas desculpa, só para complementar, eu estou a falar de imobiliário, mas podia estar a falar em qualquer outra área de negócio. Eu vou a um serviço hoje em dia e partilhei noutra vez até no podcast que faço, que eu fui a um serviço e a pessoa atende-me, aquilo é claramente um processo diário dela e ela vai buscar uma folha A4 e começa-me a explicar na folha A4. E depois estava constantemente ao longo da conversa a dizer, acho que não me esqueci de nada, mais isto, mais isto, mais isto. E depois no final, eu saí de lá e não me ligou a dizer, olha, no final esqueci-me de uma coisa. Eu disse-lhe mesmo, olha, desculpe-me dizer isto, mas não queria um checklist. Não estou a falar de um processo tecnológico. É uma checklist, Portanto, uma cena simples. Pronto, e muitos dos nossos negócios não chegaram sequer à fase do checklist. E nós vemos, quantas vezes vamos a um café, a um restaurante e os pedidos vêm trocados. Mas os bons que vamos, que funcionam bem, não há erros. Não é? Portanto, tem uma resposta também. Processos, tecnologia e pessoas. Perfeito. Daniel, queria-te perguntar, qual é que é a tua visão, o que é que achas do imobiliário nos próximos anos? Qual é que é a tua visão? Olha, primeiro de tudo, deixa-me fazer um parênteses que eu na pandemia prometi a mim mesmo que ia deixar de fazer futurologia. Porque fiz e correu à produção para cortar. E correu muito mal. Não, está tudo bem. O que eu acho é que, felizmente, a mediação imobiliária nos últimos anos tem vindo a ser muito profissionalizada. Face àquilo que tínhamos há 10 anos ou há 20 anos. E eu acho que vai... ter tendência a ficar cada vez mais profissionalizada e vou ter cuidado com as palavras que estou a dizer, porque eu tenho também alguma responsabilidade no que vou dizer, mas dizer assim de uma forma muito concreta. Atualmente, na mediação imobiliária verifica-se um pouco a lei de Pareto. 20% das pessoas trazem 80% dos resultados ou do negócio envolvente. Com a questão da tecnologia e as pessoas que saibam adaptar a tecnologia, esta percentagem vai agravar-se, preferimos dizer.
10% das pessoas facilmente estão a gerar 90% dos resultados, porque não estão parados em processos que se demoram mais tempo, estão automatizados nesses processos e estão a dedicar tempo com o cliente e poder fazer mais processos dentro de cada dia, de cada mês. Portanto, é aquilo que eu vejo como primeira alteração naquilo que é o trabalho da mediação imobiliária. Se falarmos do imobiliário quanto um todo, eu não vejo qualquer tipo de alteração muito significativa. Continuamos a ter uma procura muito elevada, uma oferta diminuída, embora haja perspectivas de aumentar. Portanto, a expectativa é que tenha tendência a crescer. A questão da compra de casa por estrangeiros em Portugal está cá, estamos na globalização, e eu vou dizer uma coisa que é polémica, mas que eu digo que nós não podemos querer só a parte boa da globalização e ter turismo e ter postos de trabalho associados ao turismo. Temos também lidar com aquilo que é o poder de compra que essas pessoas têm. Temos é que trabalhar para aumentar o nosso poder de compra também e alinharmos com a média europeia ou mundial. Portanto, tem que ser esse o nosso trabalho. Mas cada vez mais a figura de um consultor imobiliário vai ser mais uma de aconselhamento até do ponto de vista financeiro e muito menos de fazer visitas ou fazer fotografias. Portanto, o trabalho não deixa de ser esse e passa a ser um trabalho muito mais de aconselhamento, e tudo o resto passam a ser processos. Perfeito. Daniel, isto está-se quase aqui a começar a tornar uma provocação e um hábito aqui interno, que é fazer aqui uma provocação um bocadinho a quem está aqui connosco, e era, no fundo, perceber contigo o porquê de juntares à One e não abrires, por exemplo, um franchising da One, porque, como falámos ao início, tu também tens a ADN de empreendedor. Tu também tens na veia esse estilo de vida. Vou partilhar aqui duas questões que eu acho que não são... Nunca partilhei publicamente. Mas vou partilhar três. Uma delas é pública. Eu já tive uma sociedade enquanto investidor num franchising. Não correu bem, não vale a pena estar aqui a dizer porquê. Não correu bem. A sociedade, o negócio continua a funcionar e tem resultados, mas enquanto sociedade não correu bem. Quando eu saio da empresa anterior, a única vez que eu efetivamente parei, foi uma manhã que eu parei, e aí até fui buscar um caderno, um Moleskine, aqueles que dão-nos informações, que eu tenho lá todos empilhados em casa, que não uso, e comecei a listar, quais são as minhas possibilidades. Deixei a tecnologia de lado e agora vou aqui para listar e escrever. E a primeira coisa que eu fiz foi pensar assim, dentro daquilo que é, eu conheço todas as marcas em Portugal, eu faço uma análise já há muitos anos trimestralmente, todas as marcas, o crescimento das marcas, o que é que estão a fazer, o chamado benchmarking, não é? Vamos ver o que é que os outros estão a fazer e o que é que poderemos aproveitar para o nosso negócio. E surge uma questão que é, quais são as marcas onde eu potencialmente me reveria a trabalhar, sem conhecer as pessoas, sem conhecer as marcas, e no topo da lista surgiu a One. Acho que nem o João sabe disto. Surgiu o ano. Acho que o João, só ouvir este podcast, vai descobrir algumas coisas. E a próxima é que ele não sabe de certeza, que eu vou contar. Mas ficou por ali. Mas ficou o ano. E porquê isto e não até o segundo cenário? Porque o segundo cenário foi um grupo de empresários que me abordou, com origem no Brasil, com ligações ao governo, jogadores de futebol, etc., estão a implementar-se em Portugal e viam o imobiliário como algo... Tem passagens pelo Miami, há muito investimento do Brasil que era feito em Miami, que agora está a ser direcionado para Portugal. Conheceram-me através de uma pessoa amiga, reunimos, nós chegámos a ter agendado no advogado abrir a empresa em conjunto, com o objetivo de abrir 3 pontos em Portugal. Viseu, porque por acaso há uma relação de Viseu e eu sou de Viseu e eles tinham lá um escritório, Lisboa e potencialmente Algarve depois numa terceira fase, com o objetivo de criar um modelo de negócio e potencialmente franquear no futuro. Mas começou a haver durante algum processo dificuldades de comunicação, porque depois um ia para o Dubai, outro estava em Miami, fusos horários diferentes, etc. Agendamos o criar a empresa como advogada da minha confiança, mas entretanto nem a documentação chegava para a advogada porque estava tudo muito envolvido no processo e fui eu que disse, não é esta altura. Poderia fazer sentido, não é esta altura. E a seguir aparece esta história que eu te contei no início da minha amiga que me liga e que diz, olha, tem aqui uma pessoa que parece que podes conhecer. E o projeto da One está alinhado com aquilo que é a minha missão, que é a tal missão de provocar uma alteração naquilo que é a percepção que existe sobre a mediação imobiliária em Portugal. Está alinhado e, para mim, se eu tenho parte do capital da empresa ou não,
não me faz. Olha, eu empresa na realidade tenho há muitos anos, porque na mediação imobiliária os ganhos são grandes e nós muito rapidamente passamos para uma questão de criar uma empresa, e eu faço investimentos imobiliários e de outros tipos de investimentos além da minha atividade profissional. Portanto, eu tenho empresa há muitos anos, o NIF de empresário eu já o tenho há muitos anos. Sim, já tens aquele 1 euro em empresário, já sim, já tenho um NIF começado por 5, portanto está tudo bem. não é por aí. E tem a ver mais com a questão do projeto e posso dizer uma coisa muito, muito abertamente. Eu tive propostas que, do ponto de vista financeiro, eram fenomenais. Eu costumo usar uma expressão, para quem me conhece, que é: se o Daniel de há 10 anos atrás soubesse que eu ia ter e recusar as propostas que tive no início de 2024, ele não ia acreditar. Era impensável. Mas não eram projetos que eu me revisse. Não tinha, a minha missão não ia continuar a ser cumprida ali. Por vezes nem tudo se trata de dinheiro. O dinheiro não é tudo. E acaba por ser um bocadinho isso. E a ambição aqui com o ano é maior e pode vir a ter outros voos. A Europa está aí aos nossos pés. Nós temos muito a ideia de que nós somos a cauda da Europa. Eu hoje em dia olho e digo uma coisa, que é: nós somos a cabeça da Europa. Okay? Tanto que há muita gente que vem do continente americano e que olha para nós com uma cabeça para entrar na Europa. Portanto, nós temos que aproveitar também isso. E no imobiliário nós temos isso debaixo do olho também. Perfeito. Daniel, estamos a chegar ao final. Eu tenho aqui 2 dinâmicas que coloco a todos os convidados, ok? Uma é o Momento Rocket, e isto, eu se calhar já posso calcular um bocadinho o que é que seja, mas aquele momento que para ti foi o gatilho para mudares tudo e o que mudou de facto dentro da tua carreira. Olha, acho que eu já falamos sobre isso. Foi o momento em que eu estou a liderar aquelas pessoas na multinacional onde estava e que efetivamente deixo de controlar o processo e poderia ir talvez para um lado de fazer-me de coitadinho e o que é que me aconteceu, e aquilo para mim foi um gatilho e acima de tudo pautou o resto da minha vida. E é um clichê, mas as coisas acontecem-nos por algum motivo, e aquele foi o meu motivo. Foi das piores coisas que me aconteceu e das melhores coisas que me aconteceu. Sim, perfeito. Agora, o segundo momento são aqui 5 perguntas. Eu coloco estas 5 perguntas a todos os convidados, ok? Portanto, não és a primeira e elas são iguais para todos. A primeira era: qual, digamos, o maior desafio da tua jornada? Olha, o maior desafio, e na realidade não só da jornada, mas até dos últimos 3 anos, está no desafio entre encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Pá, vamos pôr isto em pratos limpos. Há muitos dias em que não existe vida pessoal, mas a partir do momento em que eu tenho um filho, isso passa a ser muito importante para mim. Eu não tive um filho por acaso, foi pensado, felizmente, e foi pensado no sentido de eu querer efetivamente passar tempo com ele, e numa fase inicial foi muito difícil. Sempre foi difícil este equilíbrio, mas na fase inicial eu passei por um período em que eu estava-me a culpabilizar quando estava com ele por não estar a trabalhar, e quando estava a trabalhar por não estar com ele. Portanto, e chegar a este equilíbrio é um processo. É um processo, e é um processo duro. A questão do equilíbrio entre, digamos, trabalho, família, e adiciona aqui o pilar da saúde, é um processo duro. E aí não se trata do equilíbrio em termos de número de horas, trata-se de equilíbrio entre eu ter um gatilho que desliga. Agora eu estou a fazer aqui. Agora eu tempo sou de qualidade. pai, sou amigo, não é por sou estares, filho. Sim, não é por estares com a pessoa que estás a ter um tempo de qualidade. Sim. Perfeito. E um hábito que para ti te ajude, que seja importante? Faço ideia da questão da saúde. Eu não vou dizer vou dizer 3. Para mim são extremamente importantes, que é prática desportiva, alimentação cuidada e sono. Perfeito. E são os pilares essenciais. Não sou fundamentalista em nenhum deles, não. Mas a tua alimentação é toda. Não, também como pizza, também como uma francesinha, mas não faço disso a minha base de alimentação, porque para eu ter energia eu tenho que descansar, tenho que praticar atividade física, eu tenho que me alimentar bem. Perfeito. E uma aprendizagem que tiveste aqui ao longo desta tua jornada? Podia dizer tantas. Só uma. Acho que já disse há pouco, que é aquela de que eu não sou a mesma pessoa hoje que fui há 3 anos, e daqui a 3 anos não sou a mesma pessoa que hoje, e não tenho que ser, porque se for alguma coisa está errada. É isso. Eu acho que isso é um ponto importante que eu costumo dizer muitas vezes, até internamente, e as pessoas que ligam mais diretamente comigo, que é: nós temos que nos adaptar, e não, e se daqui a 3 meses, por exemplo, neste caso dentro da empresa, tudo estiver igual e não houver mudanças, então o caso está mal parado. E agora, puxando aqui se calhar uma de Daniel Oliveira, é no fundo uma palavra que te defina. Inconformado. 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 Eu não aceito nãos.
Estou constantemente à procura do que é que eu posso fazer melhor, o que é que eu posso mudar. E falei aqui na parte desportiva há pouco, eu corro amadoramente. Sim. Eu vejo muitas vezes nas tuas partilhas. É verdade. E a corrida traz-me isso. Eu estar constantemente a querer mais, a estar inconformado, e preenche-me um bocado isso. Eu quero sempre ler mais, quero sempre saber mais sobre um determinado tema. Eu sou um eterno conformado. Para me sentir realizado, eu tenho que me sentir em evolução constante. Sim, sem dúvida. E um conselho ou uma recomendação que tu deixes a quem nos está a ouvir e ver? Olha, façam. Pensem menos e façam. Acho que há muitas coisas que não saem do papel e poderiam ter saído. Tinha muito potencial de sair do papel e ter sucesso, mas não saem, não acontecem porque as pessoas simplesmente não fazem, não arregaçam mangas, não começam a fazer. Temos muita tendência de preciso de um plano perfeito para ter resultados, não, eu preciso de fazer. Preciso ter uma base de um plano, eu preciso ser consistente, eu preciso de ser crítico no bom sentido da palavra, do que eu estou a fazer está correto ou não. E também eu tenho que fazer. sim. Que fazer. As coisas não acontecem em 3 meses, muitas vezes não acontecem em 6, eu tenho que ser muito consistente no processo. A verdade é isso. Eu até vou fazer uma partilha, estive a falar em off aqui com a produção, que basicamente este podcast foi um bocadinho isso. Eu defini que a dia 6 de janeiro este podcast ia para a rua. Eu tive a ideia e já andava a pensar, mas depois com o acompanhamento que eu tenho, etc., disseram, ok, mas vamos pôr datas aqui. E a meados de dezembro eu decidi, vou lançar o podcast e vai sair a 6 de janeiro. E a verdade é que ainda há muitas coisas para serem melhoradas, que vão estando constantemente, ok? Mas a verdade é que dia 6, foi muito chato, foi muito intenso para todos os stakeholders, mas a verdade é que saiu. Portanto, não tem que estar perfeito. Fazemos e vamos melhorando. É assim que tem que ser feito e acho que faz todo o sentido. Daniel, obrigado. Agora, só perguntava-te era quem é que tu achas que deva ser, digamos, também aqui um próximo convidado do podcast? Posso dizer mais do que um? Podes. Olha, que é para eu ficar já com convites para mandar. Eu gosto muito de uma pessoa em Portugal da área da tecnologia e CEO, e acho que é um bom exemplo, que é o Ricardo Parreira da PHC. Gosto do posicionamento dele, gosto muito da forma dele comunicar, da forma como ele lidera aqui, portanto deixo-te o desafio de lançares. Eu vou lançar o desafio ao Ricardo, sim. Ao Ricardo Parreira. E outra pessoa que eu acho que também poderia ser interessante tu trazeres aqui, que já falámos há pouco em off, vou lançar o desafio, eu acredito que ele vai ouvir isto, é o João Cortinhas. Que eu acho que ele é um apaixonado por tecnologia, sim. Portanto tens que lançar o desafio. Eu por acaso ao Ricardo ainda não, mas ao João já lancei o desafio, portanto ele será sem dúvida um dos, ainda mais com a relação, ele também com a relação que tem, portanto ele será obviamente uma das pessoas que virá aqui ao podcast. É só uma questão da agenda, mas sim. Já fica mais uma ideia. Perfeito. Daniel, muito obrigado aqui por este bocadinho, foi muito bom e acho que temos aqui muito sumo. Para hoje é tudo. Muito obrigado por nos terem ouvido neste podcast e voltamos a ver em breve.